Gente, bom dia. Bom dia. Ai, gente, que legal. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Esse espaço, em especial, ele faz parte da minha formação artística, não como SP Escola de Teatro, mas quando foi oficina Amâncio Mazzaropi. Eu estudei aqui na década de 90, e voltar aqui e ver a escola do jeito que ela está, e ver vocês aqui, e ver a infraestrutura que esse espaço tem, me dá uma alegria assim, imensa, gigantesca. E é muito prazeroso perceber que o aparelho público tem infraestrutura agora, porque, quando eu estudei aqui na década de 90, não tinha tanta infraestrutura como eu vi agora. Tem uma biblioteca, tem um acervo do Serrone, tem um acervo do Abujamra, tem coisas assim que, na década de 90, quando eu queria acessar, eu não pude acessar, não tive possibilidade de ter esses acessos. Eu vou agora me apresentar. Meu nome é Michele Regina Ferreira. Eu sou musa Michele Matilze. Michele Regina Ferreira nasceu aqui em São Paulo, na década de 80, no mês de agosto, e ganhou o mundo, né? Falo que ganhou o mundo porque toda a minha experiência artística que eu tive aqui na cidade de São Paulo, eu só estou podendo exercitar ela agora, nesse momento aqui, agora. Porque é isso, tem uma coisa que é real no nosso país, que é o racismo estrutural. Então, a arte, principalmente a arte, a gente consegue perceber e decifrar esse racismo estrutural. Então, nesse sentido, eu começo a perceber o meu movimento dentro das histórias e do meu caminho, do percurso com a arte. Então, voltar agora para a minha cidade e voltar como artista, pedagoga aqui nesse espaço, está sendo muito grandioso para mim. Eu gostaria muito de fazer o meu trabalho artístico Merci Beaucoup Blanc hoje aqui, mas eu, infelizmente, não posso fazer, porque eu estou com um problema de imunidade, minha imunidade está muito baixa, e eu estou trabalhando com procedimentos com agulha, estou trabalhando com body art, então eu não posso fazer um procedimento com agulhas agora, senão eu posso cair, enfim, tem várias questões de saúde envolvidas, então eu não posso fazer o trabalho agora. Mas eu vou mostrar vídeos e vou fazer uma fala. E eu estou tratando isso aqui como uma fala política, porque eu vivo de arte, eu transpiro arte, eu me movo com arte. Por mais que há uma dificuldade real para poder fazer esse exercício, né, de me mover e viver de arte, mas eu faço isso. E eu queria compartilhar com vocês esse processo, que é viver e fazer e estar imersa com a arte no modo geral. Então, eu sou formada em Comunicação e Artes do Corpo pela PUC São Paulo. Eu entrei no curso no ano de 2006, isso. O curso ainda não tinha nem 10 anos, então eu sou a turma dos 10 anos do curso de Comunicação e Artes do Corpo, me formei em performance. E dali eu ganhei um presente, que foi uma viagem. Aí eu fui viajar, fiquei 3 meses, que era o ano dos meus 30 anos, eu fiquei 3 meses viajando pela Europa. Foi um presente de aniversário, então foi o meu primeiro momento que eu saí de São Paulo. Eu nunca tinha saído de São Paulo, foi a primeira vez que eu saí de São Paulo, e foi a primeira vez que eu pisei num avião. Então, foi tudo a primeira vez que eu atravessei o mar e fui ver outras coisas em outros lugares. E aí, quando eu cheguei que foi na Bavária, na Alemanha. Quando eu cheguei na Bavária, na Alemanha, que aí eu entendi quem eu era. Até ali, eu não sabia que eu era uma mulher negra, por conta de um processo histórico de entendimento do mundo, né? A gente frequenta escola, a gente estuda filosofia, a gente faz um movimento para entender o que é o corpo humano, só que a base desse estudo é eurocêntrica, né? É o homem branco, cis, normativo. Então, assim, quando eu chego na Europa,
cai-se por terra todo o meu conhecimento, toda a minha formação. Cai-se por terra quem eu sou. Eu atravesso aquele espaço e fico perdida. Mas foi um processo bem importante para eu poder entender e estar aqui agora também. E aí, dali, desse processo de migração, eu volto para o Brasil, quebrada. Processo de migração, para qualquer pessoa, independente de classe, raça e gênero, é um processo muito duro, porque você sai do seu lugar, da sua língua-mãe, do entendimento do código do mundo. Você sai desse lugar, dessas coisas todas, e vai viver uma coisa que não sabe, que é um estar por vir. Então, eu fui viver isso e voltei quebrada, voltei para São Paulo, que é o umbigo do Brasil, né? As pessoas aqui no... Gente, o Brasil é muito grande, tem milhares de coisas incríveis, e a gente fica aqui nesse umbigo, achando que tudo sai daqui, é a melhor coisa, e blá, blá, blá. Então, isso também cai por terra. E aí eu volto para São Paulo, formada, e eu não queria fazer tudo que eu fiz para poder fazer a faculdade. Eu não queria fazer telemarketing, eu não queria trabalhar em trabalhos subalternos, não queria. Eu fiz uma formação, eu passei muito tempo dentro da universidade e eu não queria fazer. E não se abriram as portas para mim. E eu tive que fazer serviços subalternos, voltar de novo ao começo. E isso me deixou num processo de frustração e depressão muito grande. Só que a gente tem amigo, né? Então, as coisas mudam. E, nesse mesmo momento, uma grande amiga, que é Sara Elton Panambi, a gente fez faculdade juntas, ela estava morando no Rio de Janeiro, fazendo mestrado lá. E aí ela fez um processo com o Guilhermo Gomes Penha. Eu não sei se vocês conhecem o Guilhermo. O Guilhermo é um artista mexicano, mas vive nos Estados Unidos. E tem todo um processo artístico, político, ligado à migração. E aí ela estava fazendo um processo com ele, e aí ela me chamou para ir para o Rio. E aí, no Rio, por conta do processo de migração, de tristeza, de sofrimento, de mil coisas, eu começo a fazer esse procedimento que é o Merci Beaucoup Blanc, que é um procedimento básico. Eu me pinto de branco e tiro 5 metros de pérolas da vagina. E é isso. Esse é o procedimento. Nesse momento, no Rio, eu não estou fazendo o procedimento dessa forma. Eu estou só me pintando de branco. Então, eu me pinto de branco a primeira vez, depois eu me olho no espelho e fico assustada. E falo, isso aqui tem coisa. E aí, eu saio do Rio de Janeiro, depois dessa experiência com ela, modificou o meu modo de existir depois de um processo de estar deprimida com o espaço de arte e não estar conseguindo, e aquela coisa toda, aquela ansiedade de fazer. E aí eu volto para São Paulo de novo. E na volta para São Paulo, eu tinha conhecido uma pessoa no Rio, que é baiana, e ela, nesse processo no Rio, ela me falou assim, o dia que você for para Salvador, pelo menos metade dos seus problemas que você está me dizendo aqui agora vão cair por terra. E aí eu voltei para São Paulo para morar numa casa, estava morando numa casa coletiva com uma figura. Essa figura jogou todas as minhas coisas para fora. Até hoje eu não entendi, não entendo porquê. Ela jogou todas as minhas coisas para fora. Eu cheguei do Rio e encontrando coisas familiares na rua. Eu falei, nossa, isso aqui parece que eu tenho em casa. Nossa, isso aqui parece meu. E aí, quando eu chego na frente de casa, minhas coisas estão na rua. E eu não entendi, mas eu entro na casa. E aí foi um momento também de serrar com a cidade, romper com a cidade. E aí eu rompo ali com a cidade e vou morar em Salvador. Aí, em Salvador, eu faço todo o procedimento de Merci Beaucoup Blanc na rua. E por que eu faço na rua? Eu começo a andar na rua e eu começo a me ver privilegiada. Não sei se alguém já foi para Salvador, mas eu acho que é bem interessante ir para lá para o reconhecimento da nossa história, do Brasil, para a gente reconhecer a escravocracia, reconhecer o colonialismo, reconhecer uma cidade majoritariamente negra e miserável por conta da negritude.
E aí isso é o rastro escravocrata que você vê na cidade de Salvador. Então, andando na cidade, eu consegui ver, localizar privilégio. Eu me vi privilegiada. Eu falei, nossa, que loucura, eu tenho um privilégio nessa cidade. E o meu privilégio tem a ver com acesso. Trabalho com arte, vim de São Paulo, não falo nordestino. Então, a classe social de lá me vê como uma negra boa. Isso, para mim, é o racismo, de novo, operando no modo em como a gente existe. Mas eu sempre passei por cima de todas essas questões e nunca quis levantá-las em discurso verbal. Eu quis sempre trazer essa discussão a partir de um trabalho artístico, a partir de uma proposição subjetiva. Então, aí, a partir daí, é que eu começo a fazer o Merci Beaucoup Blanc. Então, eu vou para as ruas de Salvador, percebendo toda essa miséria, vendo mulheres negras numa situação decrépita. Decrépita porque elas abrem o lixo com potes de sorvete, recolhem tudo aquilo que é de lixo para sobreviver daquilo. Então, aquilo, para mim, foi um momento de o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Sendo atravessada por essas coisas que a cidade estava me dizendo sobre quem eu era. Uma mulher negra. Então, foi um processo muito dificultoso de ver tudo aquilo e não poder fazer nada. Então, eu começo a fazer esse procedimento na rua. Eu me dispo na rua e começo a me pintar de branco com uma máscara, que é uma máscara simbologia a escrava Anastácia. E eu faço essa máscara também por conta de um artista da cidade que chama Jaime Figura. Ele anda com umas roupas. Daqui a pouco eu vou mostrar videozinhos e vai ficar mais claro algumas coisas que eu estou dizendo dessa trajetória. E ele anda com umas roupas que ele esconde a face, e ele tem esse projeto artístico há 30 anos. Então, você vê esse artista na rua, as pessoas falam que ele está fantasiado, só que não, é um performer. E, aos poucos, eu vou entendendo mais essas roupas e como que ele se veste. E isso vai também me dando uma outra maneira de pensar a máscara da escrava Anastácia e perceber que a máscara e essa alusão a essas dores seria importante revisitá-las e trazê-las à tona. Então, aí, a partir daí, eu construo a máscara com 3 ralos de pia e 3 faixas vermelhas. Essa é a primeira imagem que me vem depois desses atravessamentos da cidade. Aí, a partir disso, eu começo a ter em mãos, na cidade, a cena da cidade de arte, que é muito interessante. Eu faço esses procedimentos todos na rua, sozinha, e, ao longo do tempo, dos tempos, estou 7 anos em Salvador, as pessoas começam a me acompanhar. E as pessoas que começam a me acompanhar são pessoas que são formadas. Então, isso cria uma tensão na rua, uma atenção também policial. Eu fiz esse procedimento sozinha e nunca tive problema com a polícia. A partir do momento que os transeuntes e os cidadãos de bem começam a me acompanhar, a polícia também começa a me acompanhar e eu começo a sofrer ameaça na cidade por estar andando nua. E aí é um dado também. E aí, depois desses procedimentos de rua, a polícia querendo parar, aí eu consigo entrar no cenário de arte da cidade, que são os festivais. Aí são festivais de artes cênicas, artes visuais, salões de arte, e eu ganhei o primeiro prêmio na cidade de Lençóis, na cidade da Chapada Diamantina, com essa performance, Merci Beaucoup Blanc. E aí eu vou mostrar essa performance na íntegra para vocês agora. Essa performance que eu vou mostrar na íntegra, ela foi filmada na Suécia por conta de uma residência, que aí também é um dado em relação à minha trajetória. Tudo que eu fiz e tudo que eu faço ainda está muito delineado pela precariedade. E esse delineamento que está ligado diretamente ao meu trabalho é por conta da falta de estrutura política em que o país está, esteve, está tendo. E isso fica muito diretamente marcado, pelo menos para mim,
que vou acessando os espaços de arte e vou percebendo as assimetrias. Os meus colegas, que são mais claros e mais brancos, eles têm mais oportunidades e mais estruturas. E eu vou vendo que isso, na minha vida artística, não acontece. Está sempre por vir. E aí, esse por vir, eu fui para essa residência na Suécia, precariamente, como sempre. A Suécia é um dos países mais caros do mundo. Então, eu chego lá, não sai o dinheiro do Estado, então eu me vejo catando latinha na cidade que eu estava fazendo a residência para poder sobreviver e fazer esse procedimento e a documentação dele. Então, eu vou mostrar um trecho dele agora.
Esse foi o primeiro registro que eu tive, que eu gostei, em que eu pude ver o todo do trabalho e continuar trabalhando nele, porque eu sou meio obsessiva e obcecada com algumas coisas. E aí esse foi o primeiro registro e eu consegui fazer ele na Suécia. Eu acho que isso também é um dado em relação a pensar a estrutura racista do país, porque a gente não tem acesso às coisas, não tem acesso, não tem direitos, não tem, só tem deveres. Então, quando eu faço esse registro lá na Suécia e volto, e o que é mais louco, né, vivendo a maior das minhas precariedades, que foi lá que eu virei uma catadora de latinha para poder sobreviver na cidade. Então, vivendo esse abismo social que o espaço da arte nos faz, né? Ou a gente está num lugar muito rico, terminou essa parte, volta para a sua vida real, né? Então, foi um processo para mim que foi bem importante e também bem doloroso. E apresentar agora esse trabalho para vocês me deu até uma emoção agora, de relembrar várias coisas. E aí, depois desse procedimento que eu fiz na Suécia, eu tive mais uma clareza do que era a ação, né? Antes eu estava fazendo em Salvador, nas ruas, mas eu estava, na minha cabeça, com um dispositivo, quanto tempo eu conseguiria ficar pelada na cidade? Essa era a minha questão. Eu não estava ainda nem entendendo por que usar tinta, o porquê usar máscara, o porquê o banquinho. Eu estava só experimentando esses objetos e, aos poucos, eu fui entendendo no fazer. Então, quando eu vejo esse vídeo, eu consigo perceber o que eu estou trabalhando no sentido da tinta. A tinta é uma metáfora do embranquecimento, né? Então, e esse procedimento eu começo a fazer logo que eu termino a faculdade. Então, foi muito essa coisa de rever de onde eu vim e quem eu sou, e perceber o quão eu me tive que me embranquecer para acessar os espaços de arte. Então, eu olho esse trabalho agora e eu tomo até um susto, assim, né? A gente às vezes não entende o que está fazendo, mas a gente está fazendo coisas, né? Então, foi bem esse momento. Aí agora eu vou passar um outro vídeo, que é também do mesmo conteúdo, só que em outro momento. E aí, nesse processo da Suécia, que aí eu estou falando também de acesso, né? Que é isso, aí eu fui fazer essa residência nesse espaço de arte, então, por mais que eu estivesse precária lá eu tinha o acesso às coisas. Então, foi o momento que eu fiz, que aí também tem um outro dado. Em 2016, a minha casa pegou fogo em Salvador. Então, em 2016, dia 7 de março de 2016, minha casa pegou fogo. Então, eu perdi tudo, perdi tudo. O acervo, todo o material do procedimento que eu andei fazendo na cidade, eu perdi tudo. Então, eu não tenho esse material em mãos para mostrar para vocês. Então, foi nesse processo que eu consegui entender... Deixa eu ver, cadê aqui? É o de baixo. Então, eu tive acesso e comecei a perceber todas as assimetrias que eu estava vivendo em Salvador e entendendo que eu não ia parar também. Não é por conta da falta do acesso, por falta de dinheiro, falta de estrutura, por falta de várias coisas que eu não ia deixar de realizar. Tipo, tem uma frase que a Conceição Evaristo tem no livro dela, Os Olhos d'Água. A gente combinamos de não morrer, então é isso. O sistema quer que eu morra, e eu vou dizer para o sistema que eu não vou morrer. E fazer isso, fazer esse ato, viver de arte, para mim, foi um processo de entendimento disso e uma busca incessante, sem parar, para poder chegar onde eu estou agora. Aí eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Agora eu fiz esse vídeo em Viena, comissionado pelo Vídeo Brasil, eu fiz ele o ano passado, que é também o Merci Beaucoup Blanc. Aí agora eu saio da representação, no sentido de perceber os elementos estéticos que eu uso na obra, e saio no sentido da representação porque eu coloco no meu corpo.
Aí, no caso, vocês vão ver, e depois eu falo. Não tem áudio.
outro. Passa o outro. Pode passar o experimentando o outro. Pode aumentar.
Enfim, esse é o segundo trabalho. Enfim, eu sou uma artista que não tenho muitos trabalhos, eu fico obsessiva numa questão e fico tentando respondê-la para mim. E nesse processo de responder para mim, eu vou vendo também como que, em contato com os outros, como tem respostas, né? Que é isso que eu falei no início para vocês. Eu prefiro tratar das questões da racialidade, do racismo estrutural, a partir das minhas obras, ao invés de criar um embate de diálogo sobre. Então, meu trabalho está aí, está dito. Está dito, e cada dia que passa, que eu vou fazendo ele mais, eu vou entendendo que eu digo muitas coisas sem dizer verbalmente. No ano passado, que eu fiz a máscara, que foi o segundo vídeo do Merci Beaucoup Blanc, que eu falei para vocês que eu saí da representação, tem a ver com isso. Agora eu não uso mais a máscara amarrada. Eu uso a máscara presa com agulhas no meu rosto. E eu comecei a fazer esse procedimento em 2016, foi quando minha casa pegou fogo, que foi o momento que eu senti muita dor. E não só isso, eu percebi que eu não tinha direitos. Eu não tinha nada, eu não tinha absolutamente nada. E nesse ano que aconteceu isso, eu precisei de coisas, por exemplo, em Salvador eu perdi tudo, perdi meu registro, enfim, perdi tudo, gente. Minha casa pegou fogo e virou uma hecatombe a minha vida. E aí eu precisava de um papel para chegar aqui em São Paulo, para poder fazer meus documentos de volta. E aí eu fiquei durante 5 horas sentada na delegacia, esperando. Fiquei lá esperando, esperando, esperando. Até que 5 horas depois, uma pessoa saiu do nada e perguntou: o que você está fazendo aí? Preciso fazer um papel. E aí foi isso. Foi durante 30 dias vivendo esses processos institucionais de precisar dos meus direitos e não poder acessá-los. Então eu senti muita dor e eu pensei comigo que eu tinha que radicalizar mais o meu trabalho artístico. Então eu percebi que a nudez, ela é um ponto importante do meu trabalho, mas ela já não significava mais nada para mim, no sentido de que eu já estava entendendo que eu já tinha dado tudo e eu não tinha nada. Enfim, foi um processo de construção individual, pessoal, para eu poder elaborar esse procedimento. Então, eu fui para o Rio de Janeiro encontrar uns amigos, e esses amigos fazem body art. Então, eu fiz essa caminhada no dia 20 de novembro para Zumbi dos Palmares. E aí foi ali que eu fiz a primeira vez a máscara com as agulhas. E aí, quando eu fiz a primeira vez a máscara com as agulhas, eu entendi o procedimento do Merci Beaucoup Blanc, o que faltava nele. Eu estava meio que já, tipo, não quero mais me pintar de branco. Eu já entendi o processo de embranquecimento, mas eu percebi que tinha alguns elementos desse trabalho que eu não tinha resolvido, e a máscara era um deles. E aí, com o Experimentando Vermelho em Dilúvio, eu consegui entender mais a máscara e fiz esse procedimento de trabalho, entendendo essa performance, porque esse trabalho é em filme, né? Eu ganhei um prêmio de curta-metragem por ser um filme, mas o procedimento de filmagem foi um procedimento em performance, que é o meu primeiro dispositivo para pensar a arte. Então, eu fiz uma caminhada ritual, eu fiz uma perfuração, e a partir desse procedimento em performance, eu criei esse vídeo e criei essa linguagem, né, e estou trabalhando com essa linguagem do audiovisual. Esses trabalhos, eu percebo que todas as vezes que eu apresento ele, eu deixo as pessoas em silêncio. Não tem muito o que dizer, não tenho o que falar, não tenho o que argumentar, contradizer, não tem mais, né? Tipo, já tá aí. Mas, como a gente está aqui num contexto em que a gente está estudando arte, para mim seria bem interessante trocar uma ideia, conversar, pensar procedimentos artísticos, entender caminhos de como sobreviver de arte, que ainda também é um caminho que eu ainda não consegui decifrar, mas eu vivo assim, precariamente, mas eu vivo.
E o que mais que eu quero dizer de tudo isso? O que eu quero dizer de tudo isso é que, assim, ao mesmo tempo que tem um rompimento muito drástico e muito claro em relação à minha formação eurocêntrica, eurocentrada, todos os procedimentos que eu fiz têm referências históricas. A Cindy Sherman, por exemplo, não sei se vocês conhecem o trabalho dela. A Cindy Sherman, que ela trabalha com tirar coisas da vagina. Tem também a Ana Medieta, que usa coisas no corpo para se recaracterizar. Enfim, tem elementos eurocêntricos e eurocentrados, mas a todo momento que eu pensei em utilizá-los, eu tentei pensar numa trajetória e numa coisa que eu estou dizendo a partir deles. Então, assim, não tem nada do que eu estou mostrando, não tem nada de invenção, não estou inventando a grande roda da performance negra, não tem nada de invenção. Eu só estou num procedimento em que eu estou entendendo cada vez mais ele e eu consigo compartilhá-lo ao mundo e perceber que ele pode criar outras consequências. Enfim, eu acho que eu tenho só isso para dizer hoje para vocês, mas eu estou aberta a uma conversa. Vocês querem dizer alguma coisa? Boa tarde. Meu nome é Letícia. E o que eu gostaria de perguntar é num outro lugar, apesar de você ter posto para a gente falar de arte e tal, mas eu gostaria de perguntar do emocional. Por quê? Eu me meti a fazer algumas performances também na vida, antes de eu vir para cá, e tem uma que eu fiz no MIS, que eu passei, para me preparar, eu passei 7 dias direto com 2 metros de corrente, presa ao corpo e à canela. E aí, no dia, eu prendi ela na TV, fazia, e eu fiz 7 cortes em cada perna, 7 cortes em cada braço, 7 cortes na testa, 7 cortes na barriga e tirei o meu copinho menstrual. Enfim, e teve vários outros elementos, mas onde eu quero chegar? Aqui em São Paulo, uma época, justamente para isso, falar sem dizer nada, andei 3 dias só com a corrente. Isso sempre eu fico sem tirar para tomar banho, dormir, direto. E se torna algo que toda vez que eu faço algo, que eu me apresento, independente de ser performance ou não, é muita vida, é muito saber que é um ato importante, político, e enfim, mas acaba com o meu emocional. Reviver, sabe? Enfim, saber que você está fazendo uma escolha de realmente expor essa dor de alguma forma, e que, inclusive, muita gente não vai entender, e que muita gente vai desrespeitar, enfim, né? ou deslegitimar. Como você faz com o seu emocional? Porque eu, por exemplo, eu não aguento. Então, eu fui parando de me apresentar, parei de fazer, porque chega num patamar tal que mexe tanto comigo que, enfim, eu perco referências mesmo. Como você faz para sempre refazer e continuar firme? Eu acho que não tem uma fórmula, mas eu percebo que se eu parar de fazer isso, eu morro, eu não tenho outra estratégia. É um caminho que eu fiz que, para mim, não tem volta. Tem a ver com uma escolha de mundo, sabe? Mais do que uma preparação, ou até mesmo aquela coisa do ego do artista. Mais do que isso, eu consegui entender que esse procedimento de performance, esse dispositivo, esse programa, como fala a Eleonora Fabião, é o meu modo de viver. Então, para mim, não tem volta. Então, é um processo de descobrimento mesmo. Então, assim, acessar essas dores, perceber as histórias, caminhar com meus próprios pés. Eu acho que tem a ver também, talvez, não sei se eu estou enganada, mas acho que tem a ver também com um processo que a gente fala muito de decolonização, né? Decolonial,
desconstrução, destruição. Esse eu acho que esse tem a ver com esse procedimento. E aí, nesse sentido, para mim, como não tem volta, sim, meu emocional sempre abalado. Sempre. Sempre. Não faço, me recuso a fazer terapia. Tem uma amiga que fala que é importante fazer terapia, que nananã, mas eu me recuso. Tipo, é um processo meio individual. Eu acho que não fazer o trabalho hoje para vocês, porque eu estou com imunidade baixa, tem a ver com isso também. Porque agora em Fortaleza eu fiz o trabalho e logo depois que eu fiz o trabalho, 5 minutos depois, a minha perna tinha um abscesso que parecia uma goiaba. E aí, desde aí eu fiquei em febre. Eu nem sei como que eu saí de Fortaleza, só para você ter ideia. De um grau assim de um pico muito alto mesmo de fragilidade, vulnerabilidade. Só que aí é isso que tem a ver com o meu procedimento artístico. Esse é o meu caminho, esse é o meu dispositivo. Então, eu não posso abandoná-lo. É nesse sentido que eu penso. Que aí eu volto nos estudos e volto num texto da Sueli Ronick, que ela fala pensamento, corpo, ética e estética, por exemplo. E aí ela fala que a escrita, para ela, é um momento que deixa marcas, é um momento que acessa lugares de violência, mas é um momento também de cura. E aí é isso. Eu vou entendendo cada vez mais no fazer. No último ano, de 2017, eu fiz esse procedimento com as agulhas. Eu fiz aproximadamente uns 25. E 25 países diferentes. E não sou eu que me perfuro, eu geralmente convido uma pessoa para me perfurar. Então, tem também esse dado. E aí, quando eu chego agora no Brasil, e aí eu, fazendo esse procedimento, eu vou entendendo cada vez mais ele. E, nesse entendimento, eu já não localizo mais a dor. Eu localizo a penetração, eu localizo a agulha, eu sinto sangue, mas a dor já não faz mais parte desse processo. E agora em Salvador, agora que eu digo, foi em dezembro. Em dezembro, em Salvador, eu retomei o procedimento com as agulhas, só que dessa vez, agulhas e papéis. Então, eu recebi 80 agulhas no meu corpo, na região frontal, só peitoral, braços, costas, coxa e parte de trás da perna e rosto. E aí eu consegui receber 80 agulhas, e aí foi um outro processo, porque chega um momento do pico da dor, que a adrenalina sobe tanto que você não está mais nem entendendo o que está acontecendo. Vira uma coisa bem louca, você fica, ai caralho, o que está acontecendo? Eu tô doida. E é isso mesmo. E aí, estudando cada vez mais, esse procedimento de agulhas, são procedimentos ancestrais, que foram apagados durante o processo de colonização e do mundo, né? E hoje esses procedimentos eles ficam numa categoria que é do BDSM, né? E aí quem faz esses procedimentos geralmente, que eu fui até lá ver, são mulheres brancas e com o intuito do prazer. Para mim foi bem importante fazer esses procedimentos nesses contextos para eu poder entender outros contextos, sabe? E aí, nesse sentido, eu volto a uma frase do Paul Preciado, que é a construção do gênero é uma ficção, né? Então, a construção das histórias, das narrativas, são ficções. Então, eu resolvi criar uma nova narrativa para o que diz respeito a esse corpo, a essa cor desse corpo. Que agora eu estou até pensando sobre o que significa negro e negritude dentro do contexto eurocentrado, no sentido de perceber que essa palavra é construída para colocar a gente como objeto, abjeção, diferença, fora. Negro, às vezes, tem esse sentido, e às vezes não, como em Salvador, o negro é lindo, então é outra... Você vai entendendo outras camadas. E aí eu vou também percebendo que essa vulnerabilidade que eu acesso, eu preciso resguardá-la. Então, agora que eu faço esses procedimentos com agulhas, depois disso, eu não falo mais com ninguém, eu me retiro. Porque
é muita emoção, eu aciono muitas coisas, e aí eu abro meu corpo, e aí meu corpo fica aberto, fica uma desgraça toda, uma semana de um processo sem eu conseguir me entender, não conseguir nem comer porque estou confusa. Então, assim, é um processo de risco. E aí eu vejo que dentro do histórico da performance, de entendimento do que é performance, tem a ver com isso também, né? Que é um processo de arriscar-se, mas não de matar-se, né, gente? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas é um processo de arriscar-se com o seu próprio corpo, entendendo camadas da subjetividade que a gente não acessa. Então, tem esse lugar do procedimento de cura e de entendimento também para a construção dessa ficção, dessa narrativa ficcional. Não sei se eu te respondi. Obrigada. Mais alguém? Não? Queria começar agradecendo. Obrigada. Né? Nós já nos abraçamos lá em cima e foi um abraço intenso. E aí entendi a intensidade daquele abraço vendo você aqui conosco. Né? E aí acho que você traz um chamamento para a gente que é extremamente importante, que o quanto a arte é vital para você. Né? Então, ela é muito menos forma e muito mais vitalidade, né? E processo de elaboração de vida. Né? E isso eu acho que é muito presente no seu trabalho. Tem questões que me chamaram a atenção, né? Por exemplo, naquele processo de embranquecimento do corpo, o quanto muitas vezes a sociedade coloca esse corpo do negro como um objeto, né, de mão de obra, de trabalho, e você subverte essa relação, né, quando você pinta ele de branco, né, esse branco é que torna esse corpo um corpo estátua. Né? Quando você traz aquela perspectiva do vermelho, né, e o quanto o discurso está lá elaborado. E ele é potente porque ele é elaborado exatamente dentro de perspectivas estéticas e artísticas. E isso acessa diretamente ao nosso pensamento simbólico. Né? E isso me faz lembrar, a gente teve um encontro quinta-feira agora com o Christian Moura, e ele veio conversar com a gente exatamente sobre isso que ele estava falando, sobre decolonização e descolonização. Né? E aí ele estava dizendo para nós, né, não basta simplesmente querer romper com as referências eurocêntricas, né, mas o que a gente precisa fazer é dar novos significados a esse corpo negro que existe, que habita, que se relaciona, inclusive, com todas essas referências. Né, e que não são referências mais, não faz mais sentido, talvez, permanecer nas referências míticas, folclorizadas desse corpo negro. Né? E acho que você traz essa tradução de uma maneira muito intensa e muito forte. Então, é mais uma observação e um agradecimento nesse sentido. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. E aí, gente, o que eu tenho para compartilhar com vocês nesse momento agora é isso. Eu vou ficar na cidade de São Paulo por 45 dias. E, nesse processo de estar aqui na cidade, provavelmente eu vou fazer o trabalho. E vocês vão serem comunicados, a Dione vai mandar um e-mail, sei lá, a gente vai entrar em contato para vocês verem o trabalho, que assim, eu mostrei vídeo, mas eu gosto da performance porque eu gosto de agenciar pessoas num espaço-tempo e fazer com que esse espaço-tempo se desloque. Então, assim, geralmente meus trabalhos, é isso que vocês viram, tem 20 minutos, 9 minutos. Mas a sensação de deslocar o tempo e espaço, para mim, é bem interessante. Então, em algum momento, eu vou convidar vocês para poder fazer parte desse movimento. Eu acho que é isso. Estou aqui, estou disponível. Se a gente quiser conversar, um abraço, estou aqui. Valeu demais. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada.